Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Onde eu ouço é o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Se você sabe, diga: esse lugar é no Senhor.
dominando. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri. É no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar aonde você pode encontrar a paz, aonde você pode encontrar o amor. É no Senhor. Esse lugar é no Senhor. É no Senhor. É no Quero ser uma criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso
de acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer.
Bom dia, meu irmão em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso momento de adoração ao Senhor nesse culto desta manhã, dia 16 de janeiro de 2022. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, abençoando o seu coração. Então, todos sejam bem-vindos. E gostaria, nesse momento, pedir a você que na nossa transmissão de hoje, você possa pegar o link dessa transmissão e enviar os seus contatos para que as pessoas do seu grupo de contatos possam participar da nossa celebração desta manhã. Que Deus possa estar nos abençoando esse culto, dia 16 de janeiro, adorando juntos o nome do Senhor nesta manhã de domingo, para a glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu gostaria, meu querido irmão, minha querida irmã, fazer algumas comunicações bem rápidas do nosso trabalho, do que nós temos esta semana. Queremos dizer ao amado irmão que nós temos a nossa escola bíblica de verão. Então você pode assistir, de maneira online, no canal da nossa igreja, participar dessa escola bíblica de verão, de maneira online, pelo canal da Igreja Batista Central de Taguatinga. Que Deus abençoe a sua vida, que seja um momento de muita edificação, de crescimento na palavra de Deus. E eu quero dizer para vocês, meus queridos, estamos reforçados que o retorno presencial se dará no primeiro domingo de fevereiro de 2022, ou seja, dia 6 de fevereiro, domingo, onde nós teremos o nosso retorno do nosso culto presencial, e logo em seguida também, quarta-feira, dia 9, teremos também nosso culto de oração presencial. Tenho certeza que vai ser uma bênção este nosso retorno para a glória de Cristo Jesus, o Senhor. Hoje, dia 16 de janeiro, é o encerramento da nossa Convenção Batista Brasileira, já que ela teve início dia 13 de janeiro e se encerra dia 16 de janeiro hoje. Está sendo o encerramento da Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Vamos estar orando por todos os mensageiros das nossas igrejas batistas do Brasil, que o Senhor abençoe o retorno de cada mensageiro para sua cidade, para sua casa, que todos possam estar sendo guardados pelo Senhor, nosso eterno Deus. E dizer também que nós teremos a viagem dos nossos embaixadores do Rei, da Igreja Batista Central de Taguatinga, onde estaremos com os nossos líderes, os nossos embaixadores do Rei, dia 15 de janeiro. Eles estarão saindo aqui de Brasília, onde dia 17 começa o acampamento nacional dos embaixadores do Rei, da Convenção Batista Brasileira. Que sejam dias de consagração, que sejam dias de quebrantamento, onde possamos ter muitos embaixadores se consagrando, ó Deus, se colocando para o reino de Deus, para ser bênção para o reino de Deus, para ser bênção para a nossa igreja e para o reino do Senhor. Então gostaríamos de convocar os irmãos para que estejam em oração pelos os nossos embaixadores do Rei, que dia 15 de janeiro eles estão em viagem para o Sítio do Sossego, lá no Rio de Janeiro, um local da Convenção Batista Brasileira, onde realiza esses acampamentos que nós temos da nossa convenção. Vamos orar para que lá no Sítio do Sossego, no Rio de Janeiro, Deus possa estar abençoando os nossos embaixadores, guardando cada um deles, e que ao retorno para a nossa igreja, eles possam voltar guardados, abençoados pelo Senhor nosso Deus. Que Deus possa estar abençoando também toda a direção dos nossos embaixadores, irmão Jairo Peixoto e os demais líderes que estarão com o nosso irmão nesse evento tão importante na vida dos nossos embaixadores do Rei. E agora, nesse momento, você está vendo em sua tela, os irmãos aniversariantes do dia 16 até o dia 22 de janeiro, onde nós temos nessa semana os irmãos aniversariantes, tanto também irmãos que estão fazendo aniversário de casamento. Então, você está vendo aí na sua tela. Ore nesta semana pelos nossos irmãos aniversariantes. Agradeça a Deus pelos irmãos que estão fazendo aniversário de casamento. Que Deus possa estar abençoando os nossos aniversariantes desta semana.
Então, convido você neste momento, querido irmão, querida irmã, a estar em oração, buscando a face do Senhor, para que Deus possa abençoar, em nome de Jesus, os nossos queridos aniversariantes. Oremos ao Senhor Jesus. Soberano Deus, Pai de graça e de misericórdia, nós te louvamos, ó Pai querido, por esse tempo de oração. Nós te louvamos, ó Pai, pela vida dos nossos irmãos aniversariantes desta semana. Irmãos que estão fazendo também aniversário de casamento. Que o Senhor possa guardar os teus filhos. O Senhor começou uma boa obra nos seus corações. Quando nós cremos em Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. E nós sabemos que no dia de Cristo, a obra do Senhor estará sendo completada, consumada, para a glória de Deus nosso Pai. Por isso, Senhor, nesse tempo a qual estamos vivendo, neste mundo, que o Senhor possa guardar os teus servos, que o Senhor possa manifestar a sua graça nos seus corações. E nos abençoe, Senhor. Guarda as nossas vidas, que isso possa abençoar os nossos irmãos. Abençoe o restante desse culto. Abençoe a palavra que nós falaremos nesta manhã. Que tudo o que acontecer nesse culto desta manhã, o nome do Senhor Jesus, seja exaltado, glorificado. É em nome dele que eu oro e te agradeço. Amém. Montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Cantarei teu amor. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Amém, glória a Deus. Depois dessa adoração ao Senhor, eu gostaria também de meditar com você o terceiro sinal que João registra do seu evangelho. Eu gostaria que você abrisse a sua palavra, a
a palavra de Deus, né? Do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versos de 1 a 18. João, capítulo 5, versículos de 1 a 18, que nos diz assim: Passada estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. O primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O homem respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: É sábado e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: Quem é o homem que disse a você: Pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você foi curado. Não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiram Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de se desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua bendita palavra aos nossos corações. Nesta narrativa de João capítulo 5, versículo de 1 a 18, eu gostaria de trazer um tema para esta reflexão. Jesus manifesta seu poder. Jesus manifesta seu poder. Os 2 primeiros milagres registrados por João foram de natureza um tanto particular. Os servos e os discípulos no casamento sabiam que Jesus havia transformado a água em vinho, como nós vimos no primeiro sermão da nossa reflexão no dia 2 de janeiro. E os servos do aristocrata sabiam que ele havia curado um menino enfermo. O milagre registrado em João capítulo 5 não apenas foi público, mas também foi realizado no sábado, despertando a oposição dos líderes religiosos. Vemos aqui o início da perseguição oficial contra o Salvador, contra Jesus Cristo. João, ele é muito preciso nas suas narrativas, nos seus sinais. Vemos aqui, é o terceiro sinal que João registra. Primeiro, o casamento em Caná da Galileia. E em Caná da Galileia, um filho de um oficial foi curado. E agora vemos que Jesus vai, passadas essas horas, uma festa dos judeus, e vai para um local onde ele faz o milagre. Então ele mostra o seu terceiro sinal. João registra o seu terceiro sinal
para falar de uma coisa muito importante para as nossas vidas. Jesus visita o tanque de Betesda. É o que diz o texto. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda. Então, interessante, o termo hebraico, Betesda, porque pode ser escrito de várias maneiras e tem várias interpretações. Alguns dizem, que significa casa de misericórdia, Betesda, casa de misericórdia, ou casa de graça. Casa de misericórdia, Betesda, ou casa de graça. João, na sua narrativa, descreve essas pessoas como uma multidão de enfermos, cegos, paralíticos, coxos. Mas, segundo as profecias, a cura dessas enfermidades seria um dos ministérios do Messias Jesus Cristo. É interessante que os comentários, eles pegam essa narrativa, Jesus está indo para essa região para cumprir a narrativa do profeta Isaías, que vai dizer no capítulo 35, versículo 3 até o versículo 6, vai dizer: fortaleçam as mãos frouxas e firme os joelhos vacilantes. Digo aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão do deserto e ribeiro no ermo. Então muitos dos comentaristas acreditam que isso aqui é um registro profético, que Cristo foi para essa região, essa região da festa dos judeus, foi em Betesda, portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, para cumprir essa profecia de Isaías 35, versículo 3 a 6. Se os líderes religiosos não estivessem espiritualmente cegos para as Escrituras, eles teriam reconhecido o seu Redentor. Jesus estava indo para lá, para cumprir essa palavra do profeta Isaías, que estava profetizando sobre o ministério de Jesus Cristo. Sob qualquer ponto de vista, meus queridos irmãos, esse milagre é uma ilustração da graça de Deus. Foi a graça que levou Jesus ao tanque de Betesda, pois o lugar é tanque de graça, é casa de misericórdia, é casa de graça. Então foi a graça que levou Jesus ao tanque de Betesda, pois quem gostaria de misturar-se a uma multidão de desesperados? Quem gostaria de estar numa multidão de pessoas aflitas, pessoas sem esperança, pessoas sem graça de Deus nas suas vidas? Jesus não curou todos eles. Escolheu um homem e o restaurou. O fato de Jesus ter procurado esse homem, de ter falado com ele e de o ter curado e de mais tarde ter encontrado no templo, mostra como sua graça, mostra como a sua misericórdia são maravilhosas. Queremos destacar alguns pontos importantes nesta narrativa dos versículos de 1 a 18. Em primeiro lugar, o divino conhecimento de Jesus. Os versículos 5 e 6 nos diz isso, que o Senhor Jesus conhecia aquele paralítico, o seu interior. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim, havia muito tempo. Então, o divino conhecimento de Cristo Jesus sobre aquele homem enfermo, vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? Esse texto mostra, meus queridos irmãos, que o pecado ele é maligno, porque esse homem estava sofrendo por causa
do seu pecado, porque na narrativa, no versículo 14, depois que Jesus o cura, depois o encontra no templo, diz o texto, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Para que não aconteça coisa pior. Mas o pecado, meus irmãos, é uma fraude, promete prazer e paga com o desgosto. O pecado promete liberdade e escraviza. Aponta para um caminho de vida, mas o seu fim é a morte. Então nós sabemos a gravidade. Então vemos aqui, a primeira dessa narrativa, vemos o divino conhecimento de Jesus, conhecendo as lutas daquele homem que há 38 anos estava enfermo. Em segundo lugar, vemos a divina compaixão de Jesus. O versículo 6 vai dizer isso. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava ali havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? Então aquele homem estava só. Não tinha ninguém por ele. Não tinha saúde. Não tinha paz. Mas quando se viu desamparado, Jesus lhe estendeu a mão. O milagre não teria causado maiores complicações se não tivesse ocorrido no sábado. E Jesus o curou no sábado com um objetivo também, para falar para os religiosos da sua época, né? Sem dúvida, Jesus poderia ter se dirigido ao tanque num outro dia, qualquer, ou até esperado mais um dia. No entanto, desejava chamar a atenção dos líderes religiosos. Os escribas, é interessante, os escribas haviam feito uma lista de 39 trabalhos que não poderiam ser realizados no sábado. E levar uma carga era um deles. Por isso que quando Jesus o curou do sábado, é sábado desse dia, diz lá, e aqueles, diz imediatamente o verso 9, o homem se viu curado e pegando o leito começou a andar. E aquele dia era sábado, por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado, é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Olha só, meus irmãos, que coisa que não dá para entender, como que a religiosidade nos cega. E é interessante que os escribas haviam feito uma lista de 39 trabalhos que não poderiam ser realizados no sábado. E uma dessas proibições é levar uma carga, era um deles. Em vez de se alegrarem com o livramento maravilhoso daquele homem, os líderes religiosos o condenaram por carregar esse leito, seu leito, e desse modo transgredir a lei de Deus. Mas a narrativa continua. Não é fácil entender, meus irmãos, a relação entre esse homem e Jesus. Não há evidência alguma de que tenha crido em Cristo e se convertido. No entanto, não se pode dizer que se opôs ao Salvador. Na verdade, não parecia saber quem o havia curado, até se encontrar novamente com Jesus no templo. Sem dúvida, um homem estava no templo para agradecer a Deus e oferecer os devidos sacrifícios. É estranho não ter procurado desenvolver um relacionamento mais profundo com Jesus, com aquele com que havia curado. Mas não são poucas as pessoas que aceitam um bom grado as dádivas, ignorando assim o doador. Eu fui pastor de uma igreja lá em Posse, né, pela Igreja Batista Memorial. Nós tínhamos uma frente missionária na cidade de Posse na década de 80, e em 88 eu assumi o ministério daquela igreja local. E lá nós tínhamos alguns pastores, nós estávamos fazendo algum trabalho assim, para a cidade de Posse, e nós oramos para uma pessoa que estava acamada, uma pessoa que não podia mais andar, e nós oramos para aquele homem enfermo, e aquele homem foi curado por Jesus Cristo. Mas quando ele foi curado por Jesus, depois que nós estávamos ali testemunhando a graça do Senhor, ele agradeceu aos pastores ali que oraram por ele,
E depois ele disse: olha, obrigado porque vocês oraram por mim, mas eu não quero ser um evangélico, eu não quero ser crente. Eu agradeço o que Deus fez na minha vida, mas eu não quero nada do evangelho. Talvez esse texto o João está mostrando, porque quem é o homem que disse a você, pegue o seu leite e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, Deus conhece o coração, conhecia o coração daquele homem. Olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O que o homem fez? Podia ter tido um encontro com Cristo. Diz o texto: o homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado, e por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas o Senhor, aproveitando essa oportunidade, vemos dos versículos 16 a 18 a controvérsia, que é a narrativa final desse texto. Quando confrontaram Jesus com sua conduta ilegal, eles disseram assim para o Senhor Jesus, versículo 16, a palavra do Senhor Jesus: e por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Porque o Senhor Jesus estava cumprindo a profecia de Isaías, capítulo 35, versículo 3 a 6, que eles não estavam vendo, eles estavam cegos. Então, quando confrontaram Jesus com sua conduta ilegal, vamos dizer assim, o Senhor simplesmente respondeu que fazia a mesma coisa que seu Pai. O descanso sabático de Jesus, de Deus, foi rompido pelo pecado, de acordo com Gênesis capítulo 3, o Senhor fez o homem, libertou o homem, e em Gênesis 3 narra o pecado do homem, e o Senhor agora manifesta a sua lei para que o homem pudesse viver de acordo com a vontade de Deus. E desde a queda do homem, Deus continua buscando e salvando os pecadores perdidos. Mas quando Jesus disse: meu Pai, em lugar da designação habitual dos judeus, nosso Pai, que os judeus empregaram para Deus, afirmou ser igual a Deus, os líderes religiosos entenderam de imediato as implicações dessa declaração e mudaram sua acusação de violação do sábado para blasfêmia, pois Jesus havia afirmado ser Deus. João tem como objetivo em dizer o início da perseguição dos líderes religiosos em prender e matar o Senhor Jesus, como que a religiosidade, meus irmãos, nos cega e não vemos o Evangelho da graça salvadora de Jesus Cristo. E quando ele diz, meu Pai, meu Pai, então eles ficaram, blasfemou porque está se dizendo ser Deus. E eles não puderam ver Deus. A Bíblia diz que os judeus tropeçaram na pedra que era Cristo. Se você pegar toda a narrativa, João tem um objetivo de fazer essa narrativa em sequência, esses sinais em sequência, para mostrar isso aqui que é interessante, mostrar uma mensagem para aqueles judeus, que ele é o Cristo, mas eles não creram em Cristo, eles não receberam a Cristo. E é interessante que o prólogo de João, ele vai reafirmar a divindade de Cristo, quando ele diz no primeiro capítulo, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, ele diz a palavra do Senhor Jesus, porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Mensagem de João no final da introdução do seu livro, do seu evangelho, porque todos nós temos recebido da sua plenitude.
e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto ao Pai, é quem o revelou. E é interessante que quando João diz, ele habitou entre nós, essa palavra habitar no grego é tabernaculou, ou seja, a glória de Deus se manifestou. O Deus se fez gente, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, nessa controvérsia dos judeus, além de violar o sábado, Jesus se faz como igual a Deus. Como diz o versículo 18, por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E eles tropeçaram na pedra, eles não creram em Cristo. E olha que aqueles judeus, aqueles religiosos, puderam ver milagres extraordinários, mas devido à sua religiosidade, eles não se converteram a Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, que evangelho não é religião. O evangelho está acima da religião, porque a religião nos leva à cegueira espiritual. Nós não vamos receber nada da graça do Senhor em sermos religiosos. O evangelho liberta, Jesus Cristo liberta. Podemos ver um homem curado, 38 anos, nós não sabemos se aquele homem curado se rendeu verdadeiramente a Cristo, como nós vemos naquele oficial no capítulo 4, a partir do verso 46 até o verso 54, que vemos ali o desabrochar de uma fé salvadora. E mesmo assim vemos pessoas ali, os religiosos, que não creram em Cristo, porque Jesus é Deus, é o Deus que se fez gente. Ele estava cumprindo toda a lei e os profetas, mostrando os sinais. Então, quando ele vai para Betesda, para o tanque de Betesda, que é graça, casa de misericórdia e casa de graça, mostrando que ele estava cumprindo o que está registrado nas profecias, principalmente do profeta Isaías. E eles não creram. Como que a religiosidade nos cega e não vemos o evangelho da graça salvadora de Jesus. Então nós temos que entregar nossa vida a Cristo, entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, porque é Ele que pode nos libertar. Então essa narrativa, esse terceiro sinal, João registra, mostrando o início da perseguição dos judeus religiosos para com Cristo. Porque no sábado ele curou, e porque no sábado ele falou, ele não chama nosso Pai, mas meu Pai, um relacionamento com Deus. E eles achavam que Cristo havia blasfemado, mas não, ali era o Deus verdadeiro, o Deus que se fez gente. E que quando você se converte ao Senhor, você pode ter uma relação, um relacionamento de pai para filho. Como diz o apóstolo Paulo, podemos chamar Deus de Abba Pai. Podemos chamá-lo de paizinho, porque a palavra Abba significa paizinho. Podemos ter um relacionamento bem íntimo com o Criador, que fez os céus e a terra. Esse Criador que enviou seu Filho Jesus ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós cremos em Jesus e confessamos Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal, podemos ter um relacionamento profundo com Ele e dizer para Deus, Senhor Deus, meu Pai, meu Paizinho querido, tenha misericórdia de mim. Manifesta o seu amor, sua graça sobre a nossa vida. Esse foi o maior objetivo. Todos os sinais de Cristo, toda a manifestação de cura que Cristo fez, é com um único objetivo, para que nós pudéssemos crer e receber Jesus como nosso único Senhor e Salvador pessoal da nossa vida. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um dia na presença do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão e irmã. Senhor, eis-me aqui.
conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, ao teu lado estar. Espero em ti e somo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto desta manhã. Quero convidá-lo para estar conosco hoje à noite no nosso culto presencial, né? Ainda nós estamos em recesso dos nossos PGMs. Os nossos PGMs retornarão, né? Dia 17 de fevereiro. Mas teremos no dia 10 de fevereiro, nós teremos um encontro com todos os irmãos, né? Dos nossos líderes, e você bem é convidado para participar desse nosso encontro, do nosso retorno dos nossos PGMs. Teremos uma participação do pastor Diogo Carvalho, estará falando no nosso coração. Então todos os irmãos da nossa igreja, os líderes da igreja, todos os irmãos da nossa igreja estão convidados para participar desse evento dia 10 de fevereiro, onde nós estaremos ouvindo a palavra do pastor Diogo, e estaremos ali colocando as nossas metas para os nossos PGMs para o ano de 2022. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Então hoje à noite esteja conosco, nosso culto presencial, ouvindo a bendita palavra do Senhor. Vamos agora encerrar o nosso culto com uma oração final. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus e Pai, por esse momento passados em Tua santa presença. Obrigado pela palavra desta manhã, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, obrigado pelo momento de celebração, de adoração ao Seu bendito nome, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem manifestado nesse culto desta manhã. Abençoe o nosso dia de hoje, que hoje à noite possamos estar juntos no nosso culto presencial às 19 horas, e que o Senhor venha falar-nos poderosamente ao coração. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem manifestado. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, as consolações do Espírito Santo, possa estar com todo o povo de Deus da nossa igreja, com todos os irmãos da nossa igreja e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ouvi tua voz me chamando pra viver melhor do que as guerras e morte roubaram de mim. Som que liberta, luz divina